Fala, gurizada, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Antes Tiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. E se tu é viúva bosta lupete, chegou a hora do dislike bosta lupeteando. Tu vai ali embaixo, tem um botão com uma figurinha igual a essa, tu aperta no botão e vai pra casa do zaralho. Tu é muito burro. Vocês não servem nem para rachar lenha em volta da casa, incendeiam a casa. Vamos lá. Eu tinha deixado engatilhado para hoje um assunto, mas é lógico, o assunto já foi. Em todo caso, eu cito. Eu fico muito impressionado quando eu vejo as pessoas usarem em causa própria o argumento de autoridade e, mais que isso, utilizar o argumento de autoridade para justificar determinadas opiniões. Então, estava se anunciando que havia uma grande possibilidade do vice-presidente de futebol do Grêmio ser o Luciano Feldens. Sim, já falei mal antes de se apresentar, porque o problema é o grupo da onde vem. Mas pode me surpreender, mas eu já estou preparado para o pior. E aí eu vi um camarada aí que gosta de usar o argumento de autoridade. Ele entende mais de futebol que qualquer um, porque ele tem 30 anos como jornalista. E aí ele veio fazer um vídeo para assustar todo mundo de que se estava ruim com o Brum, com o Luciano Feldens podia piorar, porque o Luciano Feldens não tem experiência com futebol. Esse negócio da experiência com futebol é uma coisa muito engraçada. Porque parece que a gente... parece não, a gente fala de futebol como se o futebol fosse o sexo dos anjos, entendeu? O sentido da vida. Não, eu não estou dizendo que não é importante, que nem aqueles caras que não gostam de futebol. Ai, futebol. Não! Futebol é importante na vida da gente. Se não fosse, a gente não estava aqui discutindo futebol. Mas não é o sexo dos anjos, não é o sentido da vida. A gente, quando era piá lá no colégio, lembra quando a gente escolhia time, um aqui, um pedia, chamava um, aí o outro chamava outro, e assim ia até terminar, lembra? A gente sabia quem a gente pedia. Quem é que chamava pereba pro seu time? Ninguém! Então, vejam, esse negócio da experiência com o futebol... por exemplo, quem contratou o Edenilson por 600 mil tem experiência no futebol? Vamos por outro lado. Precisa experiência no futebol para saber que 600 mil pelo Edenilson é uma insanidade? Precisa? Precisa ter experiência no futebol para isso? Aliás, parênteses, eu peço desculpas que eu disse que ontem que o contrato do Edenilson vai até 2027. Graças a Deus não é, até o final do ano que vem, tá? A gente tinha essa informação lá nos WhatsApp do canal e ficou os 3 anos de contrato, mas pelo visto é 1,5, tá?
E eu até achei que tinha mudado isso por causa da saída do Mito. Não, vamos ser corretos. Eu fui procurar as notícias da época e realmente ele foi anunciado até o final de 2025. Fecha parênteses. Aí eu fui ver, porque, vejam, eu tenho uma relação aqui de 8 jogadores que foram trazidos por um camarada muito experiente no futebol. Não estou falando do Brum. Eu estou falando do vice-presidente de futebol do Grêmio, que era o Bosta Lupe. E assim, ó, gurizada, eu não posso esquecer não, viu? Eu não tenho como esquecer dele. Porque o golpe tá aí, não vê quem não quer. O golpe tá aí, ele já foi dado lá em 2022 e tá se armando de novo. Mas, enfim, eu fui ver uma relação de 8 jogadores que foram trazidos por um cara que, coincidentemente, lembram do outro lá que tem 30 anos de jornalista? Esse aqui tem 30 anos no futebol, o Bosta Lupe. Então eu peguei o Caolho, o Joelho Caio, o Nanico Ciscador, o Diego Costa, o Jeromel, o Duqueiroz, o Fábio e o Fran Cabral. 8 jogadores que estão saindo. Vai aliviar 62 milhões de reais por ano. 62 milhões e 400 mil reais de salários por ano. Esses 8 jogadores aqui, vou repetir: Caolho, Joelho Caio, Soteldo, Diego Costa, Jeromel, Duqueiroz, Fábio e o Fran Cabral. Eu nunca trabalhei com futebol, eu não teria trazido nenhum desses 8. Nenhum desses 8. Ainda mais nas condições, por exemplo, que trouxeram o Caolho. 3 anos de contrato. Se eu agregar o ex-Denilson e o Pescador, que esses aqui eu não botei na lista, porque esses aqui a gente ainda vai marchar 1 ano com eles. Não tem o que fazer, não tem como se livrar. Tu bota mais 14 milhões nessa parada aí, vai a 76.400. E nessa lista aqui, eu não peguei, por exemplo, jogadores que são questionados, mas que eu ainda acredito que podem ser aproveitáveis. Como, por exemplo, o Rodrigo Eli. Mais 8 milhões. Tem uns quantos outros para a gente discutir. Isso aqui é experiência. Mas o Grêmio, para provar aquilo que eu venho dizendo há bastante tempo, o Grêmio não pode dar um dia de paz para o seu torcedor. Então o Grêmio anunciou ontem um novo departamento de futebol. O novo departamento de futebol tem um vice-presidente que é um advogado que defende, entre outras sandices, que chamar um negro de macaco não é racismo. Para um clube que volta e meia está sendo acusado de racismo. E que era, além de ter essa pérola no currículo, ainda era da turma do governador. E para diretor de futebol? Diretor de futebol, vamos chamar alguém que tem experiência. Chamaram o tal de Guto Peixoto, que era do conselho de administração do governador Bozan. Aí quando eu vejo isso, eu tenho vontade, tirem as crianças da sala, eu tenho vontade de ir lá no cara que diz que é importante ter experiência no futebol, eu tenho vontade de mandar tomar no cu. Tá aqui a experiência de futebol, o cara nos rebaixou em 2022.
Certamente deve ser porque como esse estelionatário eleitoral balofo não conseguiu rebaixar esse ano e não conseguiu ficar com o principal artífice para rebaixamento, aí ele foi buscar um cara experiente. Buscou o Guto Peixoto, que já nos rebaixou junto com o governador em 2022. Porque no Grêmio, eles são, eu já falei sobre isso também, eles são oposição, eles brigam, se xingam até o dia da eleição. Até o dia da eleição. Fechou as urnas, começou a contar os votos, eles já estão se abraçando, se beijando, combinando um esquinho para mais tarde, e já começam os conchavos de novo. Aí, ó, são dois lá do governador. Por quê? Porque o estelionatário eleitoral está dando outro estelionato. Ele está começando a se preocupar, porque o ano que vem, no final do ano que vem, tem eleição. E ele não é candidato, mas quem sabe, né? A vida é dinâmica. Vamos dar um carguinho para cá, dar um carguinho para lá. Pegamos um apoio aqui, um apoio aqui. E não interessa se o cara que está vindo para apoiar nos rebaixou em 2022. E não interessa se o cara que nos rebaixou em 2022 está vindo para trabalhar no Grêmio num ano imediatamente após a gente quase ter caído. O Grêmio não é para amadores, viu? O Grêmio não é para amadores. E eu tenho pensado muito numa ideia aí, e eu não sei se eu não vou... Se eu me irritar um pouquinho mais, eu vou começar essa briga, tá? Enquanto a gente não conseguir botar para correr essa catrefaiada que briga da porta para fora, mas que quando entram e fecham a porta, são tudo da mesma laia e do mesmo bando, eu não sei se o Grêmio tem solução, viu? Mas a gente segue lutando. Um abraço para vocês, gurizada.